Sabemos que coisas inexplicáveis acontecem o tempo todo. É comum vermos relatos de pessoas que supostamente presenciaram uma situação e não sabem explicar o que aconteceu. Em alguns desses casos, existem evidências como relatos, fotos e vídeos, e é isso que vamos ver hoje. Neste vídeo veremos 12 fotos de situações muito estranhas que ninguém conseguiu explicar até hoje. Mas antes de começar, seja bem-vindo. Se você gosta de explorar o desconhecido, se inscreva no canal e venha conosco em busca de enigmas e mistérios. Também não deixe de dar o like no vídeo. Começando esta lista com o 12º caso, temos o homem de Somerton. Na noite de 30 de novembro de 1948, um casal caminhava na praia de Somerton, na Austrália, quando avistaram um homem deitado no chão. Inicialmente, eles acharam que o homem estava apenas dormindo ou então bêbado, e decidiram não mexer com ele. Mas, para surpresa de todos, no dia seguinte, ele ainda estava lá, e por volta de 6h30 da manhã descobriram que havia morrido. Ele estava vestido com roupas longas e quentes, o que era bem incomum para o clima quente da região, e não havia qualquer sinal de violência ou algo que indicasse a sua morte. Após a perícia, foi constatado danos no seu sistema digestivo, e a possível causa de tudo era envenenamento. Só que a grande dúvida era a identidade do homem e o motivo dele ser envenenado. A polícia chegou a encontrar uma mulher que supostamente teria se envolvido com o homem. A hipótese é de que ela pudesse ter um relacionamento amoroso com ele, ou até seria uma espiã russa que fez um acerto de contas, mas nada foi provado. Recentemente, 70 anos depois e com a ajuda da tecnologia, estudos revelaram a sua provável identidade. Só que ainda existe muita coisa que precisa ser esclarecida, e esta foto carrega um dos maiores mistérios da Austrália. A 11ª foto é um pouco controversa, mas muitos acreditam que seja real. Sabemos que os pterossauros foram extintos há milhões de anos atrás. Porém, um fato curioso é que existem vários relatos de que animais gigantes semelhantes aos dinossauros e pterossauros que foram vistos pelo mundo. Assim como também existem várias lendas que descrevem criaturas muito semelhantes aos famosos répteis gigantes, sendo que na época que foram criadas não existia qualquer conhecimento sobre eles. Isto faz muitos acreditarem que humanos e esses animais viveram na mesma época. Nesta foto mostra um grupo de soldados em 1864, durante a Guerra Civil Americana, e que supostamente capturou um réptil voador gigante, que se parece muito com um pterossauro. Muitos não acreditam que seja verdade, mas não existe uma explicação conclusiva de que poderia ser ou não uma fraude. Agora, com o primeiro caso do nosso Top 10, temos um caso que impactou o mundo. No início de junho de 1989, um grupo numeroso de chineses iniciou uma série de protestos pacíficos pelas ruas de Pequim contra o governo que eles alegavam ser corrupto. O clima foi ficando cada vez mais tenso, até que no dia 4 daquele mês, o governo reprimiu de maneira extremamente violenta os manifestantes que eram, na sua maioria, estudantes, e estavam concentrados na Praça da Paz Celestial, bem no centro de Pequim. Muitos deles foram mortos a sangue frio pelos militares. Este evento ficou marcado como o massacre da Praça da Paz Celestial. Já no dia seguinte, agora no dia 5, um homem entrou na frente de tanques que estavam desfilando pela cidade e ordenou que eles fossem embora. Este momento foi registrado. O homem atrapalhou o tráfego dos tanques sozinho. Testemunhas contam que ele foi levado pelos militares, mas nunca mais foi visto e sua identidade é desconhecida até hoje. Não se sabe exatamente o que aconteceu com ele, mas é provável que tenha sido executado como os muitos outros manifestantes. Até o próprio governo chinês alegou não saber a identidade do rebelde misterioso. Ocupando o 9º lugar, temos uma obra de arte conhecida como Triunfo do Verão. Este tapete foi encontrado por caçadores de artefatos raros em uma cidade abandonada na Bélgica. Cheio de detalhes, foi construído por volta dos anos 1500. Não se sabe sua origem, e muito menos quem foi o artista que o fez. A única certeza é que ele foi feito na Bélgica mesmo. Sua grande questão é a presença de objetos semelhantes a discos voadores no desenho. Isto gerou muita discussão, principalmente no meio dos ufólogos, e alimentou ainda mais as teorias da conspiração. Não se sabe se são realmente discos voadores ou algum fenômeno que o artista presenciou na época. No 8º lugar, temos uma foto que faz parte de um dos eventos mais enigmáticos da história. A morte do presidente John Kennedy é um dos casos mais icônicos da humanidade. No dia 22 de novembro de 1963, o presidente dos Estados Unidos fazia um desfile de carro a céu aberto em Dallas, quando foi atingido por 2 tiros e morreu quase que instantaneamente. O principal suspeito era Lee Harvey Oswald. O Serviço de Inteligência dos Estados Unidos foi atrás de toda a informação que mostrasse a possível causa do assassinato e se tinha mais algum envolvido. Até que, ao recolher todas as fotos tiradas naquele dia, perceberam uma mulher em quase todas elas.
Ela segurava uma câmera na mão e aparentemente registrou com detalhes a morte do presidente. O FBI tentou de todas as formas encontrar a tal mulher que ficou conhecida como Babushka Lady, só que foi tudo sem sucesso. Ninguém conseguiu encontrá-la. Anos depois, agora em 1970, uma mulher conhecida como Beverly Oliver apareceu afirmando ser Babushka, mas seu relato é cheio de contradições e não foi possível confirmar se era realmente ela. Na foto de número 7, temos o fantasma de Hampton Court. O Palácio Hampton Court foi construído ainda no século XVI pelo rei da Inglaterra Henrique VIII. Um de seus locais favoritos, o palácio se tornou um cartão de visitas do país, apesar de quase ter sido destruído nos séculos seguintes após a morte do rei. Também existem diversas histórias sobre o local ser assombrado. As pessoas contam que existe uma mulher que fica pairando pelos corredores do palácio. Ela é supostamente Catherine Howard, a ex-companheira do rei que ao se separar foi condenada à morte, e seu espírito fica vagando pelos corredores. Existem histórias também sobre Jane Seymour, outra de suas companheiras. Recentemente, as câmeras de segurança colocadas no palácio supostamente flagraram uma cena bizarra. Uma figura assustadora aparece e rapidamente some. Existe um vídeo, mas é tudo muito rápido. A foto é o instante que dá para ver mais claramente a figura. Até o momento não se sabe se é real ou não. Na sexta posição temos as luzes de Phoenix. Em 13 de março de 1997, cerca de 20 mil pessoas relataram ver luzes estranhas nos céus de Arizona e Nevada. Segundo as pessoas, as luzes se organizavam em um formato triangular e parecia ter mais ou menos o tamanho de um Boeing 747. Também tinha um barulho de vento forte. Aquilo deixou todos intrigados e gerou muito assunto no meio dos ufólogos. Até que em maio daquele ano, as autoridades deram uma explicação sobre o ocorrido. Segundo os militares, se tratavam de luzes de comunicação que foram retiradas de uma aeronave e estavam sendo transportadas. Mas a explicação não convenceu a população. Principalmente depois deles tentarem repetir o procedimento e não ter dado certo. E este caso ainda é cheio de controvérsias. Agora, chegando no nosso top 5, temos a anomalia do Mar Báltico. O Mar Báltico é uma porção de água no norte da Europa e que fica rodeada por vários países. É comum caçadores de tesouros explorarem o mar em busca de objetos valiosos como bebidas e peças históricas. Até que em junho de 2011, em uma dessas expedições, foi encontrado um suposto objeto que gerou curiosidade em muitas pessoas. O objeto tinha em torno de 3 ou 4 metros de espessura e era redondo, com uns 60 metros de diâmetro. Cheio de relevos que fazem parecer que foi construído por algo inteligente. E com a ajuda de um sonar, eles captaram uma imagem do objeto. O mistério ficou ainda maior quando a equipe tentou visitar o local novamente no ano seguinte, mas os equipamentos estavam sofrendo com uma interferência elétrica e não conseguiram terminar o procedimento. O consenso que se chegou entre os geólogos é que o objeto seja apenas uma formação geológica um pouco peculiar. Só que são só hipóteses e não explicaria tudo, como a tal interferência elétrica ocorrida nos equipamentos dos caçadores de tesouros. O número 4 ficou conhecido como Pegadas do Diabo. Em 1855, um caso bizarro aconteceu no condado de Devon, na Inglaterra. Na noite entre 8 e 9 de fevereiro, ocorreu uma nevasca muito forte, que fez as pessoas não saírem de casa. Só que, para surpresa de todos, no dia seguinte tinha um rastro na neve que deixou todo mundo confuso. Os rastros pareciam de um animal com o casco fendido, mas se estendiam por cerca de 160 quilômetros e seguiam em apenas uma fileira. Outro detalhe curioso é que as pegadas pulavam os objetos que estavam pela frente e pareciam ser marcadas por um ferro quente. Por isso, as pessoas chamaram de Pegadas do Diabo. Muitos céticos tentaram explicar, mas nenhuma hipótese convenceu a população, que relatou ter visto a mesma coisa em várias cidades diferentes. O caso ainda é um mistério. Ocupando o nosso top 3 temos o fantasma de Amityville. Um dos casos paranormais mais famosos, Horror em Amityville, é a experiência de uma família com fenômenos paranormais que aconteceram em sua casa na década de 1970. A história repercutiu tanto que até investigadores famosos como o casal Ed e Lorraine Warren resolveram investigar a casa. Em uma dessas investigações, feita em 1976, uma câmera foi colocada no segundo andar da casa. A câmera tinha um temporizador que tirava fotos periodicamente. Até que em uma dessas fotos apareceu um menino encarando a câmera de maneira assustadora. Apesar de ser muito popular, muitos não acreditam no caso de Amityville, e sempre surge alguém dando uma explicação mais racional. Mas esta foto é um mistério, não se sabe se foi mesmo forjada ou se é real. Agora, ocupando o segundo lugar, temos o satélite Cavaleiro Negro.
Esta é uma história que já circula há algum tempo no meio dos conspiracionistas. Supostamente existe um satélite que foi mandado para espionar os humanos, e está na órbita da Terra há pelo menos 12 mil anos. Na foto tirada em uma missão espacial, mostra um objeto com um formato estranho em órbita da Terra. Ao que parece, os astrônomos não levam a sério, e consideram que seja apenas uma lenda. Alguns tentam explicar que seja apenas um objeto qualquer perdido no espaço, mas a explicação não convence a galera que gosta de umas teorias mais diferentes. Mesmo que seja só uma lenda, questionar é sempre bom. Afinal, a ciência é impulsionada pelos questionamentos. A realidade pode ser mais diferente do que se parece. E em primeiríssimo lugar, temos um caso que alimentou muito a imaginação das pessoas. Este caso ficou conhecido como o Monstro da Ilha Hook. O ano era 1964 e Robert Leserek passeava de barco com sua família na costa da Ilha Hook, na Austrália, quando em um determinado momento, ele percebeu algo no mar. A silhueta da criatura era bem curiosa, totalmente diferente de qualquer animal deste porte. Foi então que eles saíram do barco para se aproximar do animal e começaram a tirar fotos. Logo em seguida, o bicho percebeu e veio na direção deles. Depois que a família voltou para o barco, o monstro fugiu e nunca mais foi visto. Robert disse que a criatura parecia estar ferida e não fazia ideia do que poderia ser. Algumas pessoas tentaram explicar dizendo que poderia ser apenas um saco plástico usado pela marinha para recolher óleo no mar, ou então um efeito de refração na água, mas não foi nada convincente, e muitos acreditam ser um animal marinho desconhecido. Bom pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like e se inscreva no canal para continuar vendo vídeos como este.